Perrengue é aquela coisa, né? Na hora a gente se estressa, chora, passa raiva, sufoco, mas aí depois que passa, vira história pra contar e a gente até dá risada. E se tem uma coisa que todo mundo gosta de ouvir, é sobre o perrengue dos outros. Foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque se tem uma coisa que a gente já acumulou nesses anos de viagem, essa coisa é perrengue. Então senta que lá vem história. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Semana passada eu falei pro Kaká, vamos fazer um vídeo sobre os nossos perrengues de viagem? Na hora eu lembrava de uns 3, assim, dos bons. Aí ele se animou, abriu um arquivo e a gente foi lembrando de vários outros e tal. Quando eu vi, a lista tava gigante. Eu não tinha a menor ideia de que a gente já tinha vivido tanto perrengue. E a verdade é que mesmo depois de ter encarado essa realidade chocante, eu ainda acho que a gente tem uma sorte danada em viagem, porque mesmo com todos esses perrengues acumulados, eu acho que a gente nunca passou, assim, de verdade, por um sufoco muito grande, por um problema muito sério. Quer dizer, algumas pessoas talvez achem que esses perrengues, alguns desses perrengues que a gente passou e que eu vou contar aqui, são muito sérios e provavelmente na hora eu também achei. Mas é que hoje, olhando para trás, agora que já passou, eu consigo ver que mesmo essas situações mais complicadas, que foram mais tensas, acabaram se resolvendo bem. E pode parecer meio clichêzão, mas todas elas ensinaram alguma coisa assim de verdade. No mínimo, ensinou a gente a viajar melhor. Então eu sei que a graça de ouvir o perrengue dos outros tá no sufoco que os outros passaram, mas tenta aproveitar esse vídeo também para tirar alguns insights, porque é sempre muito melhor quando a gente pode aprender com a cagada dos outros, em vez de precisar passar pela cagada para aprender com ela. O primeiro perrengue é classicão, mala extraviada. Eu acho que todo mundo que viaja muito ou já passou por isso, ou se ainda não passou, vai acabar passando um dia. A gente estava no meio da viagem, era uma viagem grande de 15 dias que a gente fez para a Europa, super planejada, com um grupo de amigos. E a gente fez base em 3 cidades, Paris, Londres e Amsterdã. E o problema foi no voo entre Paris e Londres. A gente chegou, todo mundo pegou as malas, aquela área da esteira foi esvaziando. E eu sempre tive pânico disso, essa sensação de que a mala de todo mundo já apareceu e a minha não aparece. E nesse dia aconteceu, a minha mala não veio. Quando eu me dei conta de que a minha mala não ia mesmo aparecer, eu acho que eu fiquei branca. Assim, tava tudo meu dentro da mala. Todas as minhas roupas, os meus sapatos, as minhas coisas de banheiro, tudo. E aí aquele estresse, né? Tem que ir pro guichê da companhia aérea, explicar que a mala não apareceu, a gente teve que abrir uma reclamação. E aí 2 notícias, uma boa e uma ruim. Eles acharam a minha mala, mas ela estava em Paris e a gente estava em Londres. Aí eles ficaram com o meu contato, com o endereço do hotel, isso era de manhã. Eles deram um prazo de entregar essa mala no final do dia, assim, de noite. Eu comprei umas coisas na farmácia para segurar enquanto essa mala não chegava. Nesse dia estava até um pouquinho mais frio do que a gente esperava. Aí eu peguei um cachecol quentinho, assim, emprestado. Se eu não me engano, a gente ia sair para jantar e aí acabou resolvendo passar no mercado e comprar alguma coisa para comer no hotel mesmo, porque eu não tinha outra roupa para usar. E depois de passar o dia inteiro com aquela roupa do corpo, eu lembro que eu tomei um banho, me enrolei numa toalha e fiquei no quarto torcendo, assim, para terem dado um prazo real para que a minha mala realmente chegasse naquele dia. No final deu tudo certo, mas aí eu já tinha roído quase todas as unhas das mãos. A gente tinha seguro viagem e isso ia cobrir esse extravio de mala, então se acontecesse alguma coisa dela não chegar mesmo, eu tinha essa cobertura para comprar algumas coisas novas, umas roupas pro resto da viagem e tal, mas imagina, ia ser pelo menos um dia inteiro de programação de viagem que eu ia ter que jogar fora para poder resolver isso. O que ficou de experiência, que agora a gente faz em toda viagem, é dividir as minhas coisas e as do Kaká igualmente nas 2 malas. Nunca fica assim uma mala minha e uma dele. Se eu levo 4 calças, vão 2 em uma mala e 2 na outra. Se ele vai levar 10 camisas, a mesma coisa, vão 5 numa mala, 5 na outra. E assim, se acontecer de novo, pelo menos ninguém fica pelado. Outro perrengue que durou pouco, mas que deu uma dor de cabeça danada, foi na África do Sul. Era final de viagem, a gente estava em Cape Town, já tinha passado por Joanesburgo, pela Rota Jardim, e estava tudo maravilhoso, pelo menos assim, era o que a gente achava.
a gente nunca teve o hábito mesmo de ficar controlando o cartão de crédito durante a viagem. Até porque a gente não é de gastar tanto viajando, quase sempre a gente já sai daqui com o pesado da viagem assim já pago. E aí quando chega lá, as despesas são pequenas. Mas nessa viagem, por acaso, o Kaká resolveu dar uma olhada nas faturas para ter uma ideia do quanto a gente já tinha gastado. E eu lembro que eu estava distraída fazendo outra coisa do lado, mas eu reparei que ele começou a ficar meio inquieto. E aí ele virou para mim e falou: olha, a gente já gastou bem nessa viagem, hein? E quando eu vi o total do cartão, eu falei: não é possível. A gente não gastou tudo isso. E assim, a gente não faz viagens super econômicas, mas é uma coisa natural nossa de não fazer despesas super altas também. Eu não sou de gastar muito, Kaká também não. A gente não liga tanto para restaurantes mais finos, não é de beber, enfim, as nossas despesas, os nossos gastos em viagem, fora o que a gente paga de passagem, hotel, essas coisas, nunca são muito altos. E aí quando eu vi aquela fatura daquele cartão cheio de zero, eu sabia, eu tinha certeza que estava errado. E não deu outra, assim, a gente sentou com a fatura aberta, foi relacionando todas as despesas, desde o começo da viagem, vendo o que era o quê, e a partir de um determinado dia a gente começou a não reconhecer mais a maior parte das compras. E não era compra simplinha não, era assim, passagem aérea, hotel, aí outra passagem aérea. Eu acho que foram uns 10 dias que fizeram a festa no cartão. O que rolou foi que a gente teve o cartão clonado. Eu até desconfio onde foi, por causa da data que essas transações começaram, mas eu não tinha como provar e também não ia adiantar, a gente já estava em outra cidade, não ia ter mesmo o que fazer de qualquer jeito. O que a gente podia fazer naquela hora era ligar para o cartão, contestar tudo que não era nosso e torcer para que eles resolvessem. A gente ligou de lá mesmo, assim que conseguiu organizar tudo que era despesa nossa e o que não era. E no final das contas, a administradora do cartão acabou cancelando aquelas compras. Mas o lado ruim, e que é isso que eu quero te chamar a atenção, é que quando você liga assim avisando que o cartão foi clonado, eles precisam cancelar o cartão. E assim, a gente sempre viaja com mais de um cartão internacional e foi isso que salvou. Se a gente tivesse levado só aquele, ia ser um problemão porque ainda tinham outros dias de viagem pela frente, a gente ia ter que se virar só com o que tinha em dinheiro e não era o suficiente. Então, o ideal para evitar qualquer situação mais complicada é sempre viajar com outras opções de cartão, porque quem tem um não tem nenhum. O terceiro perrengue desse vídeo foi na nossa primeira vez na Europa, em Paris. Era a primeira viagem grande que a gente fazia juntos. Eu estava completamente por fora desse mundo de viagens ainda. Só tinha saído do Brasil uma vez para Disney com um grupo de excursão. O Kaká já tinha viajado mais, mas também fazia tempo. E aí a gente achou que ia ser uma boa ideia comprar um pacote fechado numa dessas agências bem grandes, mais conhecidas do mercado. Era mais fácil, mais seguro e realmente foi tudo certo. Tirando a parte que eles queriam colocar a gente num hotel assim, lá onde Judas perdeu as botas e por sorte um conhecido que já conhecia bem Paris viu e falou: não, pede para trocar, até indicou um lugar legal pra gente ficar. Enfim, a viagem acabou sendo ótima até o último dia. Na hora de ir embora, a gente pegou as coisas, foi pro aeroporto e eu lembro que eu não conseguia achar de jeito nenhum o guichê para fazer o check-in do nosso voo. A gente rodou o aeroporto inteiro e nada. Eu falei pro Kaká: eu vou perguntar, aqui no voucher tá escrito que o terminal é esse, mas vai que tá errado. Aí eu fui num balcão desses de informação, falei: olha, eu tô nesse voo aqui, era um voo para Lisboa, a gente ia fazer conexão para vir pro Rio, e eu não tô conseguindo achar o lugar para fazer o check-in, você consegue me ajudar? A moça pegou o voucher, leu, ela leu de novo. Ela falou pra mim: olha, esse voo, ele não sai daqui, esse voo ele sai de outro aeroporto. Eu ainda contestei, eu falei: não, mas aqui ó, tá escrito, tá dizendo que sai desse aeroporto aqui. Ela: não, eu tô vendo que tá escrito, mas tá errado. Esse voo é no outro aeroporto, do outro lado da cidade. E se eu fosse você, eu ia correndo, porque eu nem sei se você vai conseguir cruzar Paris essa hora. Eu lembro que era final de tarde, tava assim um trânsito louco em Paris. A gente pegou um ônibus que fazia o trajeto entre os dois aeroportos e só deu tempo porque a gente saiu com muita antecedência do hotel. Mesmo assim, a gente chegou no laço, tava fechando o check-in e a gente não perdeu o voo por muito pouco, mas todo mundo fez o check-in antes da gente e as nossas poltronas acabaram sendo as últimas do avião, assim, nem reclinava mais. Olha, eu fiquei trabalhada na raiva naquele voo inteiro.
E o erro foi da agência mesmo. O voucher que eles imprimiram com todos os dados da viagem, com o número do bilhete, tal, tudo certinho, tinha o nome do aeroporto errado. Quando a gente chegou aqui no Rio, eu entrei em contato com a agente que fechou essa viagem pra gente, expliquei tudo o que tinha acontecido, mandei foto das passagens com o voo saindo do outro aeroporto e pedi o reembolso do que a gente tinha gastado nesse translado de um aeroporto para o outro. Eles reembolsaram, óbvio, mas o nervoso que a gente passou, essa dificuldade de sair de um aeroporto e ir para o outro na primeira viagem, na nossa primeira vez lá, isso não tinha dinheiro que pagasse. Se fosse hoje, talvez eu nem achasse tão ruim ficar presa em Paris mais um dia, mas numa primeira viagem, quando a gente tinha zero experiência, foi super tenso. Então, 2 coisas para você nunca esquecer. Sempre se organiza para chegar cedo no aeroporto. Se der tudo certo, você faz 1 horinha no free shop, mas se alguma coisa der errado, você vai ter tempo para poder resolver. E a segunda coisa, se você ainda não organiza as suas próprias viagens, se prefere deixar na mão de agência de viagem porque acha que é mais prático e seguro, tudo bem. Mas sempre lembra de checar e rechecar tudo por conta própria. Dá uma olhada no site da companhia aérea, confere o horário do voo, aeroporto, entra em contato com os hotéis para ver se a sua reserva está lá direitinho com o seu nome, porque realmente as agências podem economizar um tempo danado quando a gente entrega uma viagem para elas planejarem, mas também elas não estão livres de erros. E aí cair num erro desse, num outro país, principalmente se você ainda não tem muita experiência, é bem desagradável. Eu vou te dizer que situações pentelhas ainda podem acontecer independente de todo o nosso planejamento, da nossa organização, se a gente fez tudo certinho, não tem jeito. E aí a única coisa sobre a qual você tem controle é de que forma eu vou passar por isso aqui. Eu vou colocar uma tromba enorme e ficar virada no giraia até chegar em casa? Ou eu vou entender que isso aqui é só um pedaço da viagem, que amanhã já vai ser só uma memória, enfim. A verdade é que no final das contas, viajar sempre vai ser um baita privilégio. E tem muita gente que toparia passar por todos esses perrengues com um sorriso no rosto se pudesse trocar pela oportunidade de fazer as viagens que a gente faz. Eu sei que é difícil de racionalizar isso na hora. Muitas vezes eu mesma ainda vou no automático e entro nesse lugar de frustração, mas aí a gente para, pensa, retoma a inteligência emocional e bola pra frente. Uma situação dessas que fogem completamente do nosso controle também aconteceu com a gente em Paris. Foi quando eu tive uma crise renal das brabas, que remédio nenhum conseguia segurar e acabou virando uma infecção. Esse é de todos os perrengues o que eu menos gosto de lembrar, porque eu fiquei mesmo muito aflita e com muito medo. Mas eu vou fazer um esforço para contar essa história desde o começo e com todos os detalhes, só que na semana que vem, na continuação desse vídeo. Se você está gostando de acompanhar esse festival de cagadas e ficou na curiosidade para saber o que aconteceu em Paris, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber um aviso quando a gente publicar esse vídeo novo, essa continuação. Nele eu também vou contar do dia que a gente ficou sem hotel em Portugal, da reserva de carro que a gente perdeu em Roma, da viagem por Roterdã que começou no hospital e terminou com uma pandemia. E se você está me assistindo do futuro, a continuação com esses perrengues já vai estar no ar e eu vou deixar num card bem aqui em cima. Antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque esse tanto de perrengue tem que ter valido para alguma coisa, né? Um beijo e até a semana que vem.